Há cerca de 10 anos, esse bebê ficou famoso na internet por fumar 40 cigarros por dia. Ele viralizou, virou febre nas redes sociais e chamou a atenção por ser tão jovem e já viciado em cigarros. Mas o que foi que aconteceu com o bebê na Indonésia que fumava 40 cigarros por dia? Seja bem-vindo! Você está no Timeline. Ardi Rizal pode ser considerado o protagonista de uma das primeiras polêmicas internacionais da internet. Em 2010, aos 2 anos de idade, o garotinho, nascido na ilha de Sumatra, na Indonésia, protagonizou um vídeo que foi compartilhado por milhões de usuários de diversas redes sociais. No vídeo, o garotinho aparece fumando vários cigarros enquanto ri e brinca com outras crianças. Graças ao seu conteúdo, as imagens logo viralizaram e preocuparam pessoas de todos os cantos do planeta. As discussões sobre a saúde da criança, a falta de responsabilidade dos pais e a necessidade de uma intervenção logo tomaram a internet com milhares de pessoas debatendo o assunto, fazendo com que Ardi se tornasse uma espécie de celebridade, mesmo que de forma involuntária. Quando esse vídeo surgiu, lá pelos primórdios dos memes, ali pelo ano 2010, a quantidade de usuários na internet do Brasil era 3 vezes menor do que hoje em dia. De acordo com pesquisas, no início da década passada, apenas 43,2 milhões de brasileiros acessavam a internet de forma regular, enquanto que em 2020, o número de usuários alcançou a marca de mais de 134 milhões. Essa comparação serve para demonstrar a dimensão do destaque recebido pela história de Ardi. Afinal, eu aposto que mesmo que você não tivesse acesso à internet ou a um computador, no ano de 2010, acabou conhecendo essa história. Mas o fato é que depois que o vídeo viralizou na internet, diversas informações sobre a vida da criança e de sua família foram divulgadas pela imprensa. O pequeno Ardi, mesmo tão novo, já era viciado em nicotina, substância encontrada em derivados do tabaco, como o próprio cigarro, narguilé e cachimbo. Para quem não sabe, a nicotina tem grande capacidade de causar dependência, fazendo com que o usuário abuse da substância. Os seus efeitos são tão intensos que ela tem mais ou quase o mesmo poder de tornar alguém viciado que drogas pesadas, como a cocaína e a heroína. Exatamente por esses motivos que a compulsão pela nicotina entrou para a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, no final da década de 80. A nicotina é uma substância tão poderosa que, ao ser inalada, é capaz de produzir alterações no sistema nervoso central do indivíduo, modificando o estado emocional e comportamental dos usuários. Um efeito bem parecido ao de outras substâncias, como por exemplo o álcool. Ao atingir o cérebro, a nicotina estimula a produção de dopamina, substância que funciona como um mensageiro químico, carregando informações dentro do nosso sistema nervoso central. Dessa forma, a nicotina consegue fazer com que o nosso corpo vivencie uma sensação prolongada de prazer, fornecida pela produção de dopamina. É justamente a sensação de prazer produzida sob a influência de drogas que causa a dependência das pessoas que consomem de forma constante substâncias como álcool, nicotina e cocaína. Com o passar do tempo e o consumo contínuo dessas substâncias, o nosso cérebro se adapta e passa a necessitar de doses cada vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação experimentada no início do consumo da substância. Bom, se no corpo de um adulto os efeitos são devastadores, imagina no corpo de uma criança. Todos esses fatos só tornam a história de Ardi Rizal ainda mais angustiante. Afinal, uma criança nunca deveria ter de lidar com uma situação parecida. Porém, acredite se quiser, a situação pode piorar ainda mais. Pouco tempo depois do garoto se tornar foco da mídia mundial, foi revelado que o pai de Ardi foi o responsável pelo primeiro contato dele com o cigarro. A história conta que o pai de Ardi ofereceu uma tragada de cigarro ao filho quando ele tinha apenas 1 ano e meio de idade. A partir daí,
Foi preciso pouco tempo para que a criança desenvolvesse um verdadeiro vício, consumindo, no auge de sua dependência, cerca de 40 cigarros por dia. O curioso é que o caso do menino só veio à tona graças à sua exposição na internet. Como a história de Ardi foi capaz de causar comoção mundial, o governo da Indonésia, país onde o menino vive com seus pais, decidiu intervir e oferecer um carro novo como prêmio para a família, caso o garoto conseguisse superar o seu vício. Apesar da tentativa e da boa intenção do governo da Indonésia, a ideia não deu muito certo. Mesmo após várias tentativas por parte dos parentes, Ardi não conseguia manter distância dos cigarros e ficava irritado e agressivo quando não fumava. Reações normais em indivíduos que estão tentando parar de fumar. Inclusive, o pai do menino não foi de grande ajuda nessa missão, já que dizia não ver problema no consumo de cigarro por parte do filho. Ardi tinha tudo para ser esquecido pela família e continuar com seu vício. Provavelmente, ele não viveria muito tempo. Talvez teria uma doença pulmonar ou algo do tipo. Mas, felizmente, o garotinho, que fumava 40 cigarros por dia, conseguiu deixar o vício. O grande problema é que, para conseguir algo quase impossível, ele desenvolveu outro vício. Em vez de fumar 40 cigarros por dia, Ardi passou a ser dependente de comida. Como assim? Dependente de comida? Todo mundo não depende de comida para sobreviver? Claro. O problema é quando a necessidade de comer se torna compulsiva ou incontrolável. Para você ter uma ideia do tamanho da fome de Ardi, ele consumia 3 latas de leite condensado por dia e, aos 5 anos de idade, chegou a pesar 24 quilos, superando e muito o peso ideal esperado para uma criança dessa idade, que é de apenas 18 quilos. Então, podemos dizer que todo o seu esforço tinha sido jogado fora, já que ele trocou um vício por outro. Porém, o governo da Indonésia interveio mais uma vez. Ardi foi enviado para uma nutricionista, que estabeleceu para o menino uma dieta baseada em frutas, grãos e comidas leves. Apesar de todo esse esforço, a única saída encontrada pela família para lidar com todos os problemas envolvendo os vícios de Ardi foi procurando um tratamento psicológico. Uma equipe de especialistas se responsabilizou pelo caso, trabalhando para superar o vício da criança, tanto em nicotina quanto em comida. O tratamento levou anos e exigiu muita dedicação. Contudo, o esforço foi mais do que recompensado, pois Ardi superou todas as suas dependências. Em 2019, quando Ardi estava com 11 anos de idade, ele apareceu em um programa da TV Record. Acompanhado da família, o garotinho viu uma espécie de retrospectiva da sua história. Por mais louco que pareça, Ardi estava mais saudável do que nunca. Se muita gente achou que ele apresentaria sérios problemas de saúde, na verdade, ele estava mais saudável do que quando ele fez sucesso na internet fumando cigarros. Durante essa entrevista, Ardi falou sobre como deixar o cigarro de lado foi a melhor decisão de sua vida, apesar de todas as complicações envolvidas no processo. Só que a cereja do bolo ainda estava por vir. Ainda na participação no programa de televisão brasileiro, foram revelados alguns exames do menino, que confirmaram que, apesar do consumo exagerado de cigarros, o menino não tinha nenhum tipo de sequela em seus pulmões. Atualmente, com 14 anos de idade, Ardi não fuma e seu peso está dentro do normal. Apesar da boa notícia de que Ardi Rizal conseguiu largar os vícios, infelizmente, esse não é um caso isolado na Indonésia. Para falar a verdade, segundo pesquisas feitas na região, mais de 25% das crianças do país que têm mais de 3 anos de idade já fumaram, enquanto 3% delas fumam diariamente. Contudo, o grande problema não são as crianças, e sim as leis da Indonésia. A fiscalização da venda para menores de idade é falha, o que facilita com que crianças tenham acesso a substâncias proibidas, como o cigarro. Essa foi a história de Ardi Rizal, o bebê que fumava 40 cigarros por dia. Nos vemos
no próximo Timeline.